Boa noite a todos. Espero que todos se encontrem bem nas suas casas, com segurança. E nós estamos aqui para mais uma palestra do nosso querido Alvorecer. Saudades, né? Faz tempo, parece que nós até nos acostumamos a essa nova rotina. Mas daqui a pouco voltaremos e todos estarão juntos novamente. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, agradecendo por essa imensa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais das palavras do nosso Mestre Jesus, bebendo na fonte dos seus ensinamentos, colhendo todos os elementos necessários para a nossa reforma íntima. E hoje eu gostaria de começar com uma prece que está no livro Iniciação Viagem Astral, do Espírito de Lancelin, por João Nunes Maia. Senhor, somos muitos irmãos nesta hora, te pedindo trabalho que possa enriquecer nossas experiências. Te pedindo a luz que nos ajude a ver os nossos próprios caminhos. Te pedindo discernimento para não errarmos na escolha daquilo que nos pode servir com mais proveito. Deus de bondade inconfundível, não nos deixe cair e ajuda-nos, para que nos alcemos à presença de Jesus, que nos indica as melhores tomadas de posições diante das nossas necessidades de trabalho. Quantos somos aqui agora? Somos muitos à espera de orientação que nos liberta os rumos iluminados do bem. Pai, nós te pedimos que o Cristo abençoe os nossos propósitos em todos os momentos, desde que eles se alinhem com o bem comum. E que esse bem seja a tua vontade e não a nossa. Permite que possamos trabalhar nessa grande vinha, sem murmurar, sem exigência, sem tristezas, porque queremos fazer do labor um meio de aumentar as fileiras da fraternidade e um ambiente onde todos nós possamos esquecer a maledicência, o amor próprio, a vingança, a preguiça, o ódio e a indiferença, nos caminhos onde fomos chamados a servir. Linda essa prece, né? Eu acho que ela tem um pouco a ver com a lição de hoje, que eu vou falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscais e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Então aqui ele fala, né, que eles estão, essa prece está no começo do livro. Vou mostrar aqui para vocês, ó, Iniciação do João Nunes Maia pelo Espírito de Lancelin. Eu estou lendo agora, é um livro grande, tá? Tem umas quase 500 páginas. E ele fala sobre o que acontece conosco quando nós dormimos. É muito interessante, né? E ele fala que depende muito dos nossos pensamentos, se nós estamos no bem, se nós estamos trabalhando em coisas boas. Com certeza, quando nós dormimos, nós vamos encontrar os espíritos de luz, os espíritos amigos, e vamos continuar o nosso trabalho. E essa prece em especial foi no começo do livro, e esses livros psicografados, né, eles têm uma dinâmica tão bonita, porque os espíritos ajudam os escritores encarnados a escrever o livro. E que sempre quando a gente se propõe a um trabalho espírita, acho que seja ele qual for, nós entramos com uma vontade boa, sincera, acolhedora, mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Acho que vocês já tiveram essa experiência. Por quê? Porque nos deparamos no meio de encarnados. E como encarnados somos muito imperfeitos, não? Às vezes o trabalho começa a gerar ciúme, a gerar inveja, né? A gerar fofoca. Então imaginem. E aí eu achei essa prece linda porque ela fala que nós, na verdade, precisamos estar alinhados com os propósitos do bem, com os propósitos de amor, com os propósitos de Deus que tem para nós,
e que nós estamos aqui para servir. E que então nós possamos esquecer, né, de toda essa maledicência e desses pensamentos negativos e trabalhar para o nosso mestre. Então, sendo assim, nós vamos começando o capítulo do Evangelho de hoje, que é o 25. Eu acho esse capítulo lindo, porque já na primeira frase, né, quando ele fala ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Então, nós precisamos ter a confiança de que, se nós pedirmos, nos vai ser dado. Mas, né, sempre tem um mas, como que é isso, né? Existem pessoas que só pedem. E não recebem. Ou acham que não recebem, né? Porque, na verdade, nós pedimos, mas nem sempre nós recebemos o que nós pedimos. Mas nós pedimos e recebemos, sim, o que é necessário para nós. Então, muitas vezes, né, a gente pede lá para ganhar na loteria, ou para que aconteça isso, aquilo, ou para ter bens materiais, ou para ter cargos, e não nos é dado, porque ainda não estamos ali prontos para aquilo, ou porque aquilo não faz parte da nossa linha de evolução nessa terra. Todos nós viemos aqui para cumprir um determinado trabalho, uma determinada missão. Nós temos coisas a fazer aqui. E o jeito como nós viemos, com este corpo, né, que às vezes não é tão perfeito assim, ou podia ser diferente, na casa onde viemos, com a família que viemos, com as pessoas difíceis que temos dentro do nosso lar, com a condição financeira que temos, estes são os elementos que devem ser abençoados por nós, para que nós possamos seguir em frente na nossa jornada, abençoando tudo que nós temos hoje. É isso que eu tenho hoje, é com isso que eu vou lutar, é com isso que eu vou trabalhar, é com isso que eu vou me ajudar. Ajuda-te que o céu ajudará. Então a gente precisa parar de ficar nessa postura de só pedir, 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 pedir. E ajudar-se para ser ajudado. Né? Quantas vezes somos teimosos, pedimos a mesma coisa durante anos, e ainda não é a hora de termos aquilo, ou aquilo não vai servir para nada em nossa evolução, não vamos obter o que pedimos, mas vamos obter de outras maneiras, e também no tempo de Deus. Eu lembro sempre de uma palestra de Rossandro Klinge, que eu gosto muito, e ele diz assim: o tempo de Deus é completamente diferente do nosso tempo. A gente manda um WhatsApp para Deus, então a gente escreve lá tudo que a gente quer. Aí a gente vê os dois risquinhos. Deus leu. Olha, Deus leu. Mas não responde. Não é igual aqueles WhatsApps que a gente manda, né? Com tanta ansiedade para alguém, fica lá olhando, vê que a pessoa leu, oba, ela leu. Mas ela não respondeu. E por que será que ele não responde? Será que ele vai responder? Eu acho que ele vai responder. Talvez a própria ausência de resposta seja a própria resposta. Né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque se a gente fica pedindo, e aquilo não é bom para a gente, não vai nos levar ao caminho da evolução, ao caminho do amor, ao caminho do bem, não irá acontecer. Então é melhor, né,
deixar lá o pedido ali quietinho e nem responder. Quem sabe, né? Ele está agindo assim. E aí o capítulo continua falando que é o princípio da lei do trabalho. Buscai e achareis é a mesma coisa que ajuda-te, o céu ajudará. O progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Então, nós temos um desejo dentro de nós constante de melhorarmos e de trabalharmos para ter as nossas coisas. Então, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita de alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, vejam, né? Nós precisamos ter o nosso trabalho para desenvolver as nossas características intelectuais, nós precisamos desenvolver o nosso corpo, aqueles que também realizam seus trabalhos manuais. Tudo é parte de uma programação de desenvolvimento nosso. Então, se Deus, o capítulo continua falando, né? Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas de animal. Eis porque ele fez o trabalho uma necessidade, ele disse: busca e acharás, trabalho e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização, e serás recompensado segundo tiveres feito. Então a gente precisa, né, sempre ter em mente que nós temos um papel muito grande nesse ato de pedir. Nós precisamos olhar o que estamos pedindo. E especificamente, eu acho que nesses tempos de pandemia, tudo isso que a gente está passando com a doença, eu gostaria de fazer um link neste capítulo que eu li com um texto do José Carlos de Luca, que está no livro Médico Jesus. Esse livro é um livro muito bacana, porque ele mais ou menos ele tem como linha mestra que as doenças são produzidas pelo nosso pensamento. E pode ser ter pensamentos de encarnações passadas e atos também que fizemos do passado. Então nós estamos aqui, né, para evoluir. Nós recebemos um corpo que às vezes não é tão perfeito. Então alguém vem nesta encarnação com uma perna faltando, com um braço faltando, com problemas de saúde graves. Para quê? Para reparar as encarnações do passado, os erros que a pessoa tenha cometido no passado para evoluir. Porque é este corpo que ela precisa nesta encarnação. São esses os instrumentos que ela vai precisar lidar com esses instrumentos para continuar o seu caminho do progresso. E aí esse texto, então, antes até de falar do texto, eu vou falar um pouquinho de como é que o De Luca escreveu esse livro, que eu achei muito interessante. O livro foi escrito em outubro de 2008. E ele disse que 3 anos antes, mais ou menos, em 2005, ele teve um sonho com o espírito de Bezerra de Menezes. E o querido Bezerra dizia para ele escrever um livro sobre cura espiritual. E o De Luca conta que ele foi muito receoso de escrever o livro. Por quê? Primeiro, que ele não era médico. E segundo, pelo fato de ser alguém que também era uma pessoa que tinha doenças. E como é que uma pessoa doente vai escrever sobre saúde? E aí ele se deu conta que o primeiro a ler atentamente o que ele escrevia era ele mesmo, que era o médium que estava escrevendo. Ele resolveu aceitar, ele venceu as resistências dele, né? E ele deixou uma grande lição para ele, porque ele mesmo sentia isso, né? Vejam, eu vou até ler aqui esse pedaço. Espero que você vença as suas também, as suas resistências. Porque quando se fala de doença, o doente quase nunca se põe como responsável por suas enfermidades e protagonista da sua cura. Sempre é mais fácil culpar a poluição, o estresse, os genes, os vírus e as bactérias. Então vejam, que interessante, né?
estamos numa posição de doentes físicos e ainda culpamos outros fatos que não a nós mesmos. Nós não encaramos a doença como, no fundo, uma finalidade, um bem, para que nós possamos aí dar uma chacoalhada, né, na nossa vida, muda de rumo um pouquinho, faz outra coisa diferente, aí você não fica mais doente. Lembram-se quando Jesus fazia os seus ditos milagres, né, entre aspas, que sabemos que no Espiritismo não há milagres, porque ele se utilizava de todo o magnetismo, fluido, ele dominava perfeitamente as leis da natureza e transformava as células malsãs em células sãs. E muitas vezes Jesus dizia, a tua fé te curou, então as pessoas eram responsáveis pela sua cura. E ele também fala, né, que a gente precisa seguir nos reformulando. Porque se nós não reformularmos, é a mesma coisa que ele dizia, o vai não peques mais. Porque se continuar a pecando, se não se reformular, a doença iria voltar para aqueles que ele tinha curado. E de fato, nós sabemos que muitos que foram curados por Jesus voltaram a enfermar. Então vejam, né, que interessante. Se nós não mudarmos a nossa cabeça, o padrão de pensamento, o nosso comportamento, iremos estar sempre atraindo doenças. Podem ser doenças novas, né, ou outras doenças. E aí eu vou trazer aqui para vocês a lição que fala, é a lição 14 deste livro, O Médico Jesus, que fala sobre os 3 remédios. E ela começa com uma frase de Andrew Matthews. Olhem que interessante, que fala bem isso, né? Seja em relação à dor física ou à dor emocional, quando mantemos o mesmo comportamento, continua doendo. Então, nós somos responsáveis pela nossa cura física, espiritual. Nós temos essa grande responsabilidade. Então, toda vez que formos utilizar do pedir, é aquele pedir, mas fazendo a nossa parte, nos modificando os pensamentos. E aí ele fala sobre, né, até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos e se intoxicando com sentimentos negativos? Então vamos ver, né, que hábitos nocivos que nós temos. Uau, aí a gente pode enumerar muitos, né? Desde a comida que comemos. Primeiro, sem prestar atenção em qualquer lugar, depressa, não mastigando direito, entra de qualquer jeito, às vezes engasga, né? Come qualquer coisa, come muita comida processada, né? Não tá muito aí com o que come. Então, olhar um pouquinho para os hábitos de saúde. Eu tenho pensado muito nessa questão da comida. Eu acho que um exercício muito bacana é você olha para a sua comida, você pensa assim, o que tem de nutrientes aí? Essa é uma comida que está me nutrindo? Se a gente chegar à conclusão que só tem conservantes, que só tem coisas que não vão nos alimentar, então é melhor ir trocando aí os nossos hábitos por comida mais saudável, menos comida processada, mais comida feita com ingredientes naturais, fresca, não é? Não tão ali processada. Então, hábitos nocivos. Isso sem falar de hábitos de fumo, de hábitos de bebida, de hábitos de drogas, tudo que nós vamos intoxicando o nosso corpo, que no final vai levando a uma situação doente. Sentimentos negativos. Esses, então, né? Nós nos intoxicamos com vários desses sentimentos ruins, que parece que vão se solidificando. Então, ciúme, inveja, falta de perdão, falta de amor, só pensar em si, egoísmo. Quando a gente vibra nessa sintonia, parece que todos esses sentimentos se cristalizam e vão formando ali as doenças. Então, aqui
ele fala, né? Curar é limpar toda essa carga mórbida que vai se acumulando em seu corpo físico. Somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser. Pois o amor é harmonia, é pureza, é vida gerando vida. Escolha o amor no lugar do mal. Isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Então, sempre, né, promover essa faxina interna e escolhendo sentimentos mais amorosos, que isso vai nos dar a nossa cura. E aí ele fala de 3 remédios que Jesus nos indica, que são extremamente importantes para a nossa cura física e espiritual: perdão, fé e amor. Perdão. É difícil falar de perdão, né? Eu acho que a gente carrega cargas negativas de anos, de coisas que não perdoamos. Então, como será gostoso, né? Livrar essas cargas, né? Quando a gente pensa naquele ato, naquela pessoa que nos feriu e nós nunca perdoamos, como é difícil, né? A gente parece que vê ali aquela coisinha negra que está em algum lugar do nosso corpo solidificado, trazendo essa montanha de sentimentos negativos. Pois é. É esses sentimentos que deixa ir. Vamos perdoar. Né? Se não dá mais tempo de voltar ao passado, você não tem mais contato com aquela pessoa de 10 anos atrás, que aconteceu um incidente, perdoa na mente, perdoa na sua cabeça, no seu coração. Não fica remoendo aquilo ainda hoje. Vamos nos perdoar também. Auto-perdão. Se nós não tomamos atitudes sábias, corretas, ali, quando aconteceu logo o fato, já, né, não dá mais, tudo bem, vamos nos perdoar. Nós erramos também. Então vamos sentir, né, que passou e deixa aí. Fé. A fé é extremamente importante, né? Eu tenho trabalhado com um mentor nesses tempos de quarentena, fazendo um trabalho intenso, lindo, ligado à cura física. E o mentor nos fala sempre assim, para termos fé, para termos a vacina, né, do Covid, que na verdade é a vacina do amor, para aplicarmos esta vacina. O que significa isso, né? Que nós precisamos nos amar, nós precisamos amar esse corpo que nos foi dado nesta encarnação. Nós precisamos olhar no espelho a cada dia, né, e acreditar em nós e falar: nós nos amamos, nós temos amor, nós vamos esparramar o amor por onde andarmos. Isso é tão importante para a nossa cura física. Isso vai transformando o amor, ele vai entrando no nosso corpo, ele vai transformando as moléculas que estão doentes, as células doentes, em células sãs. Nós temos sim esse poder de fazer isso pelos outros, orar pelos outros. É tão bacana quando a gente fala, né, de amor, de ligado à fé. Acho que eu até pulei um pouco a parte da fé. A fé é quando a gente acredita que vai dar certo, né? Então, lembra da mulher hemorrágica que tinha um fluxo de sangue proveniente do seu útero e ela toca as vestes de Jesus no meio da multidão e ele pergunta, né, quem me tocou? E aí ele se olha para ela e fala: tua fé te curou. Ela tinha uma fé muito grande que ela ia ser curada. Então a gente está vivenciando um momento onde as pessoas parece que perderam um pouco a fé, né? Elas têm tanto medo desse vírus que está aí. Eu estava ouvindo hoje uma entrevista no Repórter de um médico contando, né? Um psiquiatra, na verdade, contando sobre as doenças mentais, a depressão, a ansiedade, pânico, tudo isso tem aumentado muito nos tempos de pandemia. E acho que isso reflete um pouco da falta de fé das pessoas, reflete um pouco da falta de amor, da pessoa não se amar, da pessoa se achar
achar sozinha, ou não tem utilidade. Todos nós temos utilidade, todos nós podemos fazer alguma coisa. E ele disse uma coisa tão bacana, que ajudar o outro era muito bom no combate à depressão nessa época de pandemia. Por quê? Você, quando ajuda o outro, você promove uma sensação de bem-estar enorme, você eleva os seus níveis lá da serotonina, que todos aqueles hormônios de bem-estar que a pessoa depressiva não tem. Então, você, quando ajuda o outro, você faz isso. Né? Então, nós podemos sim ajudar os outros, fazer tantas coisas boas, fazer uma vibração, uma prece, podemos trabalhar em prol dos que precisam nesta época, seja de ajuda, ajudando fisicamente, a entregar comida, fazendo comida, se doando, né? O quanto isso nos ajuda. Então, com esses 3 remedinhos, perdão, fé e amor, nós podemos promover a cura para os nossos males, também orar pelos outros, ajudar. E assim nós estamos sempre com a nossa cabeça sadia, né? Nós vamos afastando todas aquelas coisas ruins, não vamos prestar atenção em notícias, só notícias negativas. Vamos prestar atenção no que é bom. Vamos ocupar a nossa mente, o nosso tempo, exatamente com esses 3 remédios: perdão, fé e amor. Então, acho que é isso. Esse foi o tema, o recado. Nós vamos encerrando então com uma prece, agradecendo imensamente os espíritos amigos, anjos de luz que estiveram ao nosso redor, nesse breve espaço de tempo, nos intuindo, nos acalmando e nos colocando em sintonia com Deus, também com o Mestre Jesus e todos os seus ensinamentos. Muito obrigada, graças a Deus. Obrigada a todos pela atenção, graças a Deus.